Dá uma olhada rapidinha nesse vídeo a seguir e me diz o que você acha que aconteceu com essa repórter. CBS 2's Serene Branson is live at the Staples Center with highlights and backstage coverage we're seeing for the very first time. Serene. Well, a very heavy debatation tonight. We had a very Darrison, but let's go to Terrace and look for the head of the pit. And the Grammy goes to... Você já ouviu alguém falando de forma confusa do nada, como se tivesse perdido completamente a capacidade de se comunicar? Foi isso que aconteceu com a jornalista Serene Branson ao vivo na TV, e muita gente achou que era um AVC, mas na verdade ela estava tendo um episódio de enxaqueca com aura. Esse caso se tornou um dos exemplos mais famosos de um sintoma neurológico pouco compreendido, e até hoje muitas pessoas que assistem ao vídeo se perguntam o que realmente aconteceu com ela. Será que foi mesmo uma enxaqueca ou algo mais sério? Como diferenciar um episódio de enxaqueca com aura de um AVC? O que é disartria? E será que isso pode acontecer com qualquer pessoa? Neste vídeo eu vou te explicar tudo isso e muito mais. Mas antes de continuar, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso nos ajuda a levar conteúdo sério para as pessoas que precisam estar munidas desse tipo de informação. E se você tem enxaqueca ou conhece alguém que sofre com essa condição, esse vídeo pode fazer toda a diferença para vocês. Então vamos lá. O que aconteceu com Serene Branson? No dia 13 de fevereiro de 2011, Serene estava cobrindo a premiação do Grammy ao vivo pela CBS, uma das maiores emissoras de TV dos Estados Unidos. Tudo parecia normal até que no meio de sua fala ela começou a se embolar com as palavras. Em vez de formar frases coerentes, sua fala ficou completamente desconexa e difícil de entender. Ela tentou continuar a reportagem, mas não conseguiu terminar a frase. Naquele momento, ninguém sabia o que estava acontecendo. A equipe da emissora ficou em choque, assim como os telespectadores. Muitas pessoas pensaram imediatamente que ela estava tendo um AVC. O episódio viralizou e os rumores começaram a surgir, claro. Será que foi um derrame? Será que foi uma crise nervosa? Ou algo ainda mais grave? A verdade só foi confirmada depois de exames médicos. Ela fez uma ressonância magnética, que é um exame feito para verificar se havia algum sinal de AVC, tumor cerebral ou alguma alteração estrutural no cérebro. Também fez uma tomografia computadorizada para examinar possíveis danos cerebrais e garantir que não havia nenhum sangramento ou obstrução nos vasos sanguíneos, além de vários exames de sangue para verificar níveis de glicose, eletrólitos e outros marcadores que poderiam indicar alguma outra condição que afetasse o sistema nervoso. Descobriram depois de tudo isso que Serene Branson sofreu um episódio de enxaqueca com aura, que causou sintomas neurológicos intensos, incluindo dificuldade para falar. Mas como isso acontece? Ou seja, vamos falar sobre o que é a enxaqueca com aura. Se você não sabe, nunca ouviu falar, clica aqui em cima e assiste o vídeo que eu gravei falando sobre o assunto. Muita gente associa enxaqueca apenas a dor de cabeça intensa, mas a enxaqueca pode ir muito além disso. Para resumir, a enxaqueca com aura é um tipo de enxaqueca que vem acompanhada de sintomas neurológicos antes ou durante a crise de dor. Os sintomas podem incluir alterações na visão, como pontos luminosos, manchas escuras ou linhas em zigue-zague, dormência ou formigamento em partes do corpo, tontura ou vertigem, dificuldade para falar, como no caso da jornalista. Esses sintomas costumam durar de 5 a 60 minutos e, em alguns casos, podem ser assustadores. Muita gente confunde com o AVC ou outras doenças neurológicas graves. Agora, o fenômeno que aconteceu com a Serene se chama disartria. No caso da jornalista, a fala estava desorganizada e também soava estranha, desconexa, o que sugere um quadro de disartria temporária induzida pela enxaqueca com aura. Então, a enxaqueca com aura pode parecer um AVC? Esse é um dos aspectos mais assustadores da enxaqueca com aura.
Muitas vezes os sintomas se assemelham ao de um AVC ou um ataque isquêmico transitório, chamado AIT. O AIT acontece quando há uma interrupção temporária do fluxo sanguíneo para o cérebro. Os sintomas são parecidos com os de um AVC, mas não causam danos permanentes. Um ataque isquêmico transitório pode durar apenas minutos ou horas e pode ser um sinal de alerta de que um AVC verdadeiro pode ocorrer no futuro. Por isso, se alguém apresenta sintomas como fala arrastada, dificuldade para encontrar as palavras, visão turva ou formigamento em um dos lados do corpo, é fundamental buscar atendimento médico imediatamente. No caso de um AVC ou um AIT, o tempo é um fator essencial para evitar sequelas graves. O que diferencia a aura da enxaqueca de um AIT ou AVC é que, na enxaqueca, os sintomas são completamente reversíveis e costumam durar até 1 hora. No caso de um AIT, a recuperação também acontece, mas há um risco maior de um AVC no futuro. E no AVC, os sintomas podem ser permanentes se não forem tratados a tempo. O que Serena Branson fez depois? Após o episódio, a jornalista passou por uma série de exames detalhados para descartar qualquer outra condição grave. Quando os médicos confirmaram que se tratava de uma enxaqueca com aura, ela começou a investigar os gatilhos que poderiam ter causado esse episódio. Em entrevista à emissora CBS, ela falou que aquela foi a primeira vez que ela teve um episódio de enxaqueca com aura. Esse foi um ponto importante para o diagnóstico, porque muitas pessoas que têm enxaqueca com aura só descobrem quando vivenciam uma crise mais intensa. No vídeo, ela também conta que nos dias anteriores ao evento, estava lidando com estresse e falta de sono, fatores que são conhecidos como gatilhos para enxaqueca. Ela descreve que começou a sentir algo estranho logo antes de entrar no ar, mas achou que conseguiria seguir normalmente com a transmissão. Agora, um ponto interessante dessa história. Serena menciona que, após o episódio, ela conversou com a sua mãe e descobriu que ela também tinha enxaqueca quando era muito jovem, mas que depois as crises desapareceram. E isso é um detalhe importante, porque a enxaqueca tem um forte componente genético. Muitas pessoas que sofrem de enxaqueca descobrem, depois do diagnóstico, que outros membros da família também têm ou tiveram episódios semelhantes. Essa informação ajudou a jornalista a entender melhor o que aconteceu com ela e a perceber que sua condição não era algo completamente inesperado. Esse tipo de conversa familiar é fundamental, porque muitas vezes as pessoas sofrem com a enxaqueca sem saber que há um histórico na família. No meu caso, a minha mãe tem enxaqueca e muito provavelmente eu herdei dela. Aí vem a pergunta: isso pode acontecer com qualquer pessoa? A resposta é sim. Qualquer pessoa que tem enxaqueca com aura pode potencialmente passar por um episódio parecido com o da Serena Branson. Se você já teve sintomas como visão embaçada, formigamento repentino ou dificuldades para falar, procure um médico. A enxaqueca com aura não é perigosa em si, mas é importante descartar outras condições graves e aprender a gerenciar os gatilhos. Agora eu quero saber, você já teve algum episódio parecido com esse? Ou conhece alguém que tem enxaqueca com aura? Deixa aqui nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos sobre enxaqueca e dores crônicas. Obrigada por assistir e até a próxima!